Olá pessoal, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia. Estamos trabalhando sobre esta obra da história da filosofia do Nicolás Abanhanho. Hoje estamos entrando no capítulo 9. O capítulo 9 é inteiro dedicado à filosofia de Platão. Gravaremos aí um total de 20 aulas sobre o pensamento de Platão. Então serão aulas assim que abarcarão justamente todo o pensamento de Platão, né? Quando eu falo todo o pensamento de Platão, eu quero dizer que justamente essa obra da história da filosofia ela vai trabalhar todos os aspectos daquilo que Platão se interessou durante a sua vida filosófica. Mas é claro que a leitura de uma história da filosofia não substitui a leitura da própria obra do autor. Então, você tem que assistir essas aulinhas aqui de história da filosofia para você ter uma base sobre Platão. Isso aqui, na verdade, é uma base, uma bela base, assim, porque é uma belíssima história da filosofia, escrita ali pelo Nicolás Banhanho, mas nada substitui a leitura da própria obra do autor. Então você tem que ir lá fazer a leitura da obra, se aprofundar no pensamento do autor. Platão é um pensamento um pensador muito rico, tem diversas obras, a gente vai comentar um pouquinho sobre elas e você encontra elas com facilidade aí para fazer a leitura. Em qualquer sebo você vai, você encontra obras de Platão, ali na internet você compra as obras ali pela Amazon muito barato, pela estante virtual, pelo eBay, tem muita coisa, né? Você só não lê Platão se você não quiser. Então serão 20 aulas aí sobre o pensamento desse autor. Hoje estamos então iniciando o terceiro período da história da filosofia. Lembrando que a filosofia se divide em 5 períodos. O primeiro período, o período cosmológico, que a gente trabalhou ali o pensamento dos pré-socráticos. Período antropológico, que é dividido ali pelos sofistas e pelos Sócrates. Agora nós estamos começando o período ontológico, ou o período da grande síntese. Depois tem o quarto período, que é o período ético ou período helenista. E por fim, o último período da história da filosofia, que é o período religioso. Então, vamos começar ali a falar um pouco sobre Platão, né? Terceiro período, o período ontológico, que é justamente o período da grande síntese. Por quê grande síntese? Porque Platão e Aristóteles são autores que eles fazem a junção em um sistema de todos os problemas da filosofia anterior. Então, o período cosmológico era justamente uma tentativa de tentar entender o que é o cosmos, qual é a origem das coisas, o que é o ser. O segundo período, o período antropológico ou humanista, se debruça sobre os problemas do homem, o que é o homem, o que é cultura, o que é a sociedade, qual é o papel do homem nessa sociedade, como o homem faz para ser feliz. E já esse período da história da filosofia vai justamente pegar todos esses problemas desses dois períodos anteriores e vai fazer uma síntese. Através de uma explicação ontológica ou uma explicação sobre o ser, Platão consegue, de certa forma, penetrar todas as outras áreas do conhecimento. E Aristóteles faz o mesmo, apesar de Aristóteles ser diferente de Platão. Aristóteles segue uma linha platônica, mas Aristóteles apresenta conclusões diferentes. Então vamos lá. A aula de hoje, a aula número 42. Nessa aula, a gente vai justamente iniciar ali a vida e o ideal político de Platão. A gente vai ver que dentro dessa história da filosofia do Nicolás Abanhanho, justamente a vida de Platão é uma vida voltada para o ideal político. Essa é uma perspectiva que você não encontra, por exemplo, lá no Giovanni Reale. O Giovanni Reale também faz uma leitura muito legal de Platão. Vai falar lá sobre a primeira, sobre a segunda navegação. Não é o que o Nicolás Banhanho traz aqui, mas o que eu gosto aqui do Nicolás Banhanho, para mim, é a melhor história da filosofia, é justamente que o Nicolás Banhanho consegue trazer ali algumas perspectivas diferentes de outras histórias da filosofia. Então, eu recomendo que você faça a leitura dessa história da filosofia do Nicolás Banhanho para você ter uma ideia assim bem ampla do que é a filosofia, quais seus problemas, quais seus autores. Se você não quiser ler a obra inteira, faça a leitura junto comigo aqui, vá lendo, vá acompanhando esses vídeos aí que você já vai ter uma bela ideia sobre a filosofia. Beleza? Então vamos lá.
Aula 42, a vida e o ideal político de Platão. Platão nasceu em Atenas em 428 a.C., proveniente de uma família da antiga nobreza. Então Platão nasce lá no século 4 a.C. e ele já pertence, digamos assim, a uma família que justamente participava ali da nobreza. Descendia de Solon por parte da mãe e do rei Codro por parte do pai. Solon a gente sabe ali que ele participou da vida política também, ali da antiga Grécia. Ele foi um reformador político, trouxe uma série de reformas, contribuiu enormemente ali para o desenvolvimento de Atenas. E o rei Codro, se eu não me engano, ele faz parte ali de uma descendência de uma história mitológica. Parece que ele realmente existiu e ele teria sido o último rei de Atenas. Então Platão, ele tem ali, de certa forma, dentro da sua árvore genealógica, pensadores, autores de peso, pessoas que participaram ali justamente da política. Então talvez justamente por isso que o Nicolas Banhani traz essa ideia de que a vida de Platão é uma vida voltada à política. Mas a gente vai ver isso mais conforme a gente for passando pelas nossas aulas. Pouco se sabe de sua educação, então não se sabe ao certo ali como foi o estilo de estudo de Platão. Esses dias eu até achei engraçado porque eu estava vendo ali no Facebook que tem um pessoal ali justamente que colocou uma ideia seguinte: eles criaram um curso, digamos assim, e nesse curso eles colocaram a seguinte propaganda: você quer que seus filhos tenham a mesma educação de Platão, de Aristóteles, uma educação clássica? Só que o interessante é que quase não se sabe sobre a educação de Platão, não se sabe realmente como que Platão estudou. Então, na verdade, o que eles queriam fornecer um estilo de educação baseado ali nas obras de Platão, de Aristóteles, um tipo de educação voltado ali justamente para esses autores clássicos, mas eles não sabem justamente como que Platão estudou. Então isso que eu achei engraçado. Então quase nada se sabe como que Platão realmente foi educado. Sabe-se ali um pouco quem foram os mestres de Platão. Segundo Aristóteles, era ainda jovem quando se familiarizou com Crátilo, discípulo de Heráclito, e por isso com a doutrina heraclitiana. Então eu comentei um pouquinho lá sobre o Crátilo nas nossas aulas sobre a escola, digamos a escola não, né? O pensamento heraclitiano, porque Heráclito não funda uma escola, mas o Crátilo seria aquele autor que coloca aquela perspectiva mais radical sobre o devir. O Heráclito teria afirmado que não se pode entrar no rio duas vezes seguidas. Por quê? Porque a segunda vez o rio não é o mesmo e você também não é o mesmo, porque as coisas mudam. O Crátilo já traz uma perspectiva mais radical sobre o devir. O devir, a mudança, é tão intenso que não se pode entrar no rio uma única vez. Então, parece que Platão teria sido, digamos assim, um discípulo ali, teria se familiarizado com o pensamento de Crátilo. Então, ali provavelmente ele deve ter conhecido justamente essa doutrina do devir, essa doutrina da mudança. Segundo Diógenes Laércio, teria escrito composições épicas, líricas e trágicas que mais tarde queimaria. Será que Platão teve um surto, alguma coisa assim, que ele leu aquilo que ele havia escrito sobre literatura e acabou apagando? Será que, de certa forma, ele não considerou aquilo um objeto digno de, digamos assim, de mostrar para as pessoas, deixar para a posteridade e acabou queimando? Então não se sabe justamente o que aconteceu. Às vezes a gente fica meio aí, a gente dá uma de louco e acaba rasgando, queimando, quebrando alguma coisa, mas não se sabe por que realmente Platão teria feito isso com as obras ali de poesia, literatura que ele escreveu. Mas esta notícia, embora não seja inverossímil, nada tem de seguro. Então, também não sabemos se realmente Platão fez isso, mas isso não seria inverossímil, isso aí poderia ter acontecido. Aos 20 anos, começou a frequentar Sócrates
e até 399, ano da sua morte, contou-se entre os seus discípulos. Então lá, quando eu estava justamente falando sobre Sócrates nas nossas aulinhas, eu contei aquela história lá que Sócrates teve um sonho, sonhou que ele tinha um cisne ali nos seus braços e o cisne alçou o voo, e daí no dia seguinte ele conhece Platão e daí ele fala que Platão era justamente aquele cisne que ele havia sonhado. Que Platão provavelmente seria um autor assim, um pensador que levantaria voo, e foi isso justamente que aconteceu, porque Platão vai muito além do Sócrates. Então, com 20 anos de idade, ele bem novinho, começa a frequentar o Sócrates e provavelmente conhece ali toda aquela galera que vai justamente seguir Sócrates, que são aqueles autores que nós trabalhamos ali nas escolas socráticas, que foram os nossos vídeos das aulas anteriores. Este ano, todavia, marca também uma data decisiva na vida de Platão. 399, então, quando Sócrates morre, vai marcar um ponto de virada dentro da filosofia do pensamento de Platão, e ele vai procurar outras coisas ali da sua vida e vai pensar de uma outra forma. Mas tudo isso a gente vai ver com o passar das nossas aulas. A gente vai ver que mudança é essa que é operada. Justamente parece que quando Sócrates ele morre, vira alguma chave no pensamento de Platão, e justamente ele vai passar a vida inteira dele escrevendo textos, escrevendo obras ali, justamente aflorando ainda mais esse seu lado, essa sua perspectiva política. A carta 7. Carta 7 é uma carta que Platão teria escrito, conforme a gente vai ver no finalzinho dessa aula. Eu, na verdade, quando eu estudava filosofia na universidade, eu não conhecia a carta 7 de Platão. Eu, na verdade, só conheci quando eu li uma obra do Michel Foucault, chamada Hermenêutica do Sujeito, se eu não me engano, que lá ele fala bastante sobre a carta 7. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, que carta 7 é essa que o Michel Foucault tanto fala? Daí eu fui atrás e fui ver o que era essa carta 7. Então a carta 7, conforme a gente vai falar mais pra frente, é uma carta escrita ali por Platão. Ele vai se dirigir ali aos governantes de Siracusa, e justamente ali ela fala bastante sobre a vida, a trajetória e as obras de Platão, digamos assim. Então é um documento assim muito valioso, né, valiosíssimo para os biógrafos tentarem entender justamente quem foi esse Platão. A carta 7, depois que lhe foi reconhecida a autenticidade, tornou-se o documento fundamental não só para a reconstrução da biografia, mas ainda da própria personalidade de Platão. Me parece que a autenticidade dessas obras se dá justamente ali com digamos assim, os estudiosos alemães. Me parece que os alemães, a gente vai ver também isso dentro da história da filosofia, são muito bons ali dentro do período do romantismo, ali mais para frente, são muito bons em conseguir identificar as cartas, as obras, a literatura de certo autor e remeter se pertence a esse autor ou não. É um estudo, digamos assim, que eles fazem filológico, eles vão analisar ali as palavras, o jeito de falar, as frases, digamos assim, às vezes um autor, né, tem uma carta, sei lá, atribuída a Platão, só que quando você vai fazer a leitura dessa carta, eles percebem que o jeito que ele escreve, o tipo de palavra que ele utiliza, condiz ou não com o período do autor. Então, muitas cartas ali que foram endereçadas a Platão, que foram, de certa forma, atribuídas ao pensamento de Platão, mais tarde descobriu-se que não eram de Platão. Justamente essa crítica especializada olhou essas cartas, fez a leitura, fez o confronto com outras ideias, com livros, com obras do mesmo período, e notou que aquilo não poderia ser de Platão, porque era uma escrita totalmente diferente. Então, esses autores são leitores assim especializadíssimos em identificar essas obras, essas leituras, essas cartas. E quem é leitor já consegue perceber de certa forma o que é atribuído a um determinado autor, já consegue fazer o reconhecimento do que pertence ao autor, do que não pertence. Eu, por exemplo, quando faço a leitura de autores que eu gosto, que são os meus favoritos,
de certa forma, a gente percebe um jeito de escrever desse autor. A gente fala assim, não, isso aqui é bem a cara de tal autor. E quando a gente lê uma outra obra que é endereçada a esse autor, você fala assim, não, mas isso aqui não tem a cara dele, né? Isso aqui não pode ter sido escrito por ele. E então, quando você lê muito determinado autor, quando você tem o conhecimento sobre ele, você já começa a identificar, você começa a achar estranho, você fala assim, não, mas muito estranho o estilo de escrita dessa obra. Isso aqui não bate com o pensamento do autor. Os dois últimos tomos da história da filosofia, essa história da filosofia que a gente está lendo, não foram escritos pelo Nicolás Banhanho, mas foram escritos pelo Giovanni Fornero. Então, quando a gente chegar lá na nossa aula 800 e alguma coisa, a gente vai notar a mudança. Eu vou até comentar com vocês, né? Se eu lembrar, provavelmente eu vou comentar. Que é uma mudança do estilo de escrita. Você fala assim, nossa, mas o Nicolás Banhanho nunca falou dessa forma, dessa maneira. E é justamente isso. Por quê? Porque não é mais o Nicolás Banhanho que vai escrever essa obra, mas vai ser a continuação, porque o Nicolás Banhanho falece. E justamente há uma continuidade da história da filosofia. O Nicolás Banhanho escreve essa obra até a aula 800 e alguma coisa. Mas a filosofia após isso, e o Giovanni Fornero vai trazer todos os autores que não foram contemplados ali da filosofia do pensamento contemporâneo, porque o Nicolás Banhanho havia falecido justamente e não conseguiu dar continuidade à obra. Embora o Nicolás Banhanho termine a história da filosofia, ele terminou, mas muita coisa ainda aconteceu. Se a gente fosse fazer ainda uma história da filosofia hoje, teria que ser escrito mais coisas, porque muita coisa aconteceu. Então, quando a gente pega a obra e vê ali uma outra pessoa que escreve, a gente fala, não, mas isso aqui não é a cara desse autor. E a crítica especializada lá, os alemães, justamente, que vão fazer essa leitura, eles conseguem fazer esse reconhecimento. Então, essa carta 7, ela vai permitir-nos deitar uma vista de olhos pelos interesses espirituais que dominaram esta primeira parte da sua vida. Então, essa carta 7, ela justamente vai permitir que a gente olhe para Platão, olhe para suas obras, olhe para suas ideias e justamente compreenda melhor o pensamento, os interesses, os ideais e os valores de Platão. Desde jovem, que pensava dedicar-se à vida política. Então, provavelmente ali quando ele justamente começa a frequentar Sócrates, ele provavelmente ali tem os interesses para uma vida política. Lembrando que os jovens atenienses, de maneira geral, procuravam os sofistas para que os sofistas lhe ensinassem aquela arte, digamos assim, da retórica, para eles aprenderem a argumentar, para eles aprenderem a falar. Platão não procura um sofista, Platão procura Sócrates e provavelmente ele também tinha esse interesse de participar da vida política, até porque isso aí já estava dentro da história da vida de Platão, né? Descendente de Solon, descendente de um rei, e como Platão era da nobreza, provavelmente ele queria seguir esse caminho aí da política. O Conselho dos 30 Tiranos, entre os quais tinha parentes e amigos, convidou-o a participar no governo. Esse Conselho dos 30 Tiranos, ele justamente é um governo que teria sucedido à democracia ateniense e teria se instaurado ali depois da Guerra do Peloponeso. Acho que, se eu não me engano, no ano 404, não tenho certeza, mas é mais ou menos por aí. E Platão tinha parentes e amigos nesse conselho e foi justamente convidado a participar, mas provavelmente Platão, ele, conforme a gente vai ver ali, ele não justamente concordava com os ideais aí desse estilo político, até porque esses 30 tiranos ali governavam de uma espécie de oligarquia. Oligarquia seria o governo dos melhores ali, seria o governo, digamos assim, seria um estilo de aristocracia, é um governo onde os poderosos, onde os ricos, onde os donos de terra, de fazenda, onde digamos assim, os melhores de uma determinada casta, de uma determinada espécie, de uma determinada região, acabam governando. É um governo de poucos, na verdade. A democracia é o governo do povo, essa aristocracia, essa oligarquia é o governo de alguns, e a monarquia é o governo de uma só pessoa. A gente vai ver bem isso também nas nossas aulas sobre Platão, que ele vai fazer essas divisões, mas ele não quis participar desse estilo de governo.
Mas as esperanças que Platão pusera na sua ação frustraram-se. Os 30 fizeram recordar vivamente, com as suas violências, o velho estado de coisas. Então Platão se desgostou com essa forma de governo violenta, né, justamente uma tirania, e não quis participar disso, né, não quis deixar o seu nome gravado aí dentro dessa história. Imagine se a gente conhecesse Platão como um autor que participou da tirania dos 30. Provavelmente isso mudaria a nossa perspectiva sobre quem foi Platão. Entre outras coisas, ordenaram a Sócrates que fosse com os outros à casa de um cidadão para matarem este, e isto para envolverem Sócrates, quisesse ele ou não, na sua política. Então na carta 7 também Platão relata essa história aí, que quiseram até envolver Sócrates nessa vida, nesse ideal político. A gente viu nas nossas aulinhas sobre Sócrates que Sócrates teria sido um soldado, mas de certa forma depois ele acabou dedicando justamente a sua vida à filosofia, justamente por causa ali de um mandato divino, né? É como se ele escutasse a voz de um Deus que ordenasse ele a fazer filosofia e ele não faria outra coisa além de filosofia. Após a queda dos 30, a restauração da democracia envolveu Platão na vida política. Então, ali, de certa forma, quando os 30 acabaram, quando essa tirania dos 30 acabou assim, começou uma espécie de democracia e daí Platão se envolve na vida política, concordando mais ainda com esse ideal. Mas acontece então o fato decisivo que para sempre o enojou da política do tempo: o processo e a condenação de Sócrates. Então, Platão ali participa dessa vida política ali democrática, mas justamente é a democracia que acaba condenando Sócrates à morte. E isso justamente vai fazer com que Platão se afaste desse estilo político, desse ideal político. E nós veremos ali que para Platão, né, democracia na verdade não é um dos melhores governos. O Platão, na verdade, vai oferecer uma outra forma, um outro estilo de governo. Platão não pode concordar com uma democracia, porque foi justamente a democracia quem matou Sócrates. O povo não conhecia as ideias do Sócrates, considerou ele um perigo e justamente condenou esse filósofo. E Platão mostra justamente que essa ignorância da democracia condena Sócrates à morte. Se a gente for parar para pensar nos dias atuais, a democracia é justamente um problema, porque ela dá voz a pessoas que não entendem justamente nada sobre política, a pessoas que ali vão pelo que vem na internet, vem porque justamente aparece na televisão, são pessoas ali que conhecem muito pouco e querem dar a sua opinião. Então, a democracia sempre foi um problema, né? Não estou falando que eu não defendo a democracia. Eu acho que a democracia tem os seus, justamente, méritos, mas também tem os seus problemas. Agora, achar a democracia perfeita, isso jamais. Desde esse momento, Platão não deixou de meditar em como se poderia melhorar a condição da vida política e toda a constituição do Estado, mas adiou a sua intervenção ativa para um momento oportuno. Então, desde esse momento, desde a morte de Sócrates, Platão justamente tenta pensar uma melhoria nas condições dessa vida política, dessa forma de governo. Se a democracia tem os seus problemas, se a democracia não é perfeita, a gente poderia pensar num estilo de governo ali que vai corrigir essa democracia, uma forma de governo que seja melhor para o povo, para a população, para a política e para as pessoas de maneira geral. Mas ele, de certa forma, não foi apenas um filósofo ali, como muitos acham que apenas estava pensando no mundo das ideias, apenas estava pensando, digamos assim, nos ideais, digamos assim, nos ideais políticos, nos ideais éticos, ontológicos, mas o Platão, ele tentou justamente ali na prática fazer com que suas ideias políticas de certa forma fossem acatadas. Ele tentou de certa forma intervir de maneira prática na realidade política, mas não foi nesse momento ali, justamente após a morte do Sócrates, porque demorou um tempo ali para ele, digamos assim, reordenar as ideias e justamente tentar intervir ativamente na sociedade. Deu-se conta então
que a melhoria somente poderia ser efetuada pela filosofia. Então, Platão vai defender um estilo de governo na sua obra A República, onde ele justamente vai defender uma espécie de sofocracia. O que é sofocracia? Seria o governo dos sábios, onde a gente tem ali, de certa forma, o filósofo rei como governante. Então Platão, ele justamente percebe que o problema da democracia é que a democracia é muitas vezes ali um governo regido por idiotas. Então, essa idiotice, essa burrice, ela justamente pode condenar pessoas maravilhosas como Sócrates ou outras pessoas ali que justamente acabam sofrendo por causa da ignorância, da burrice. Então, Platão pensa numa forma de governo ali, justamente que não é uma democracia, mas é uma forma de governo onde você tem o pensador, o filósofo, como alguém que vai justamente criar as regras, criar as leis, vai ser o modelo para a sociedade. Mas a gente vai ver isso conforme a gente for tratar ali da política para Platão. Embora tudo que a gente vai discutir aqui em relação a Platão tenha esse viés político. Agora, uma citação lá da carta 7. Vi que o gênero humano não mais seria libertado do mal se antes não fossem ligados ao poder os verdadeiros filósofos, ou os governantes do Estado não fossem tornados, por divina sorte, verdadeiramente filósofos. Então, ali na carta 7, Platão faz essa justificativa. O gênero humano não vai ser libertado da ignorância, não vai ser libertado do mal, se não for governado ali por um filósofo, por um pensador, mas tem que ser um filósofo de verdade. Ou mesma coisa, né? Se os governantes não se tornarem sábios, pensadores, filósofos, nada vai mudar. A política, de certa forma, ali vai continuar gerindo o mal, as pessoas vão continuar agindo mal e condenando pessoas boas à execução, né? Como foi o caso de Sócrates. E isso não é só o problema, porque existem outros problemas ainda, como todos sabem. Das experiências políticas da sua juventude, experiências de espectador, não de ator, Platão trouxe, pois, o pensamento que havia de inspirar toda a sua obra. Só a filosofia pode realizar uma comunidade humana fundada na justiça. Então, Platão, na sua juventude, foi apenas um espectador da vida política. Depois da morte de Sócrates, isso começa a mudar. Platão vê que ele não pode apenas ser um espectador, apenas olhar e participar da política. Ele tem que agir, ele tem que atuar, ele tem que ser um ator, e aí ele vai tentar a todo custo justamente instituir ali as suas ideias, as suas reflexões filosóficas sobre a política. E justamente ele vai, de certa forma, concluir, conforme a gente for caminhando durante as suas obras, porque a filosofia ela é a única que pode ser responsável, de certa forma, pela instituição da justiça na sociedade. Isso aqui lembra bastante os ideais lá da escola pitagórica. Na escola pitagórica, a salvação do homem só se daria pelo conhecimento. Aqui a gente tem de Platão, que Platão também herda mais ou menos isso dos pensadores pitagóricos, além da gente ver como a matemática é muito importante para Platão também, que Platão herda essa ideia de que a filosofia, o conhecimento, o pensamento, ela justamente é a única que vai permitir ali que a comunidade humana seja fundada na justiça. E aqui a gente traz todos esses valores éticos, né, éticos e políticos, que a gente resgata lá da filosofia e do pensamento de Sócrates. A gente viu que as escolas socráticas menores vão pegar cada um aspecto da filosofia e do pensamento de Sócrates. O Platão ele consegue ir além, porque o próprio Sócrates é englobado dentro da filosofia do pensamento ontológico de Platão. Na verdade, o que a gente tem é um Sócrates platonizado, digamos assim. E por que Sócrates platonizado? Porque o Sócrates que a gente conhece é o Sócrates que advém das escritas ali, das obras de Platão. A gente não sabe se Sócrates realmente foi esse autor que Platão trouxe, mas a gente entende que muitas das coisas que Sócrates fala nos diálogos de Platão não pertencem a Sócrates, mas pertencem a
Platão. Então todos os autores ali das escolas socráticas ali, Platão, vão ajudar a ter uma ideia do que foi esse Sócrates. Mas a gente já percebe que essa ideia de uma sociedade aí humana fundada na justiça é uma coisa que vem provavelmente lá do ensino de Sócrates. Após a morte de Sócrates, vai junto de Euclides em Mégara e depois, ao que dizem os seus biógrafos, vai ao Egito e a Cirene. O Euclides teria sido um autor que desenvolveu lá a escola megárica, que a gente tem pouco acesso, pouca fonte, conforme falamos nas aulas anteriores. E depois da morte de Sócrates, então, Platão faz essa viagem. Provavelmente ele não quer ficar em Atenas para não lembrar, digamos assim, do mestre. Imagine, né, o cara tem um mestre, tem Sócrates ali, que era uma pessoa amada, uma pessoa querida pelos seus discípulos. Sócrates vai lá, é condenado à morte. Imagine, né, Platão. Platão não ia querer ficar lá em Atenas e acaba fazendo essa viagem aí. Ele quer ir embora, ele quer ir para outro lugar, ele quer refrescar um pouco a cabeça. Daí ele vai para Mégara e depois disso parece que teria ido para o Egito e depois lá para Cirene. Provavelmente entrou em contato com Aristipo lá e com alguns pensadores da escola cirenaica. Provavelmente porque Platão é um cara interessado na filosofia, nas ideias, então deve ter conhecido esses autores. Mas interessante aqui é essa viagem de Platão ao Egito. Dentro das obras de Platão, a gente vai ver que ele menciona várias vezes alguns dados ali sobre a cultura egípcia, né, como de alguém que tivesse realmente vivido algumas ideias, alguns valores, e isso é bem interessante. Porque a gente se questiona que tipo de ideia será que Platão viu lá dentro do Egito. Nada sabemos destas viagens, de que a carta 7 nada diz. Não são, contudo, inverossímeis, e a viagem ao Egito pode considerar-se provável pelas referências frequentes que se encontram nos diálogos à cultura egípcia. Então a carta 7 não fala sobre essas viagens de Platão, mas sabe-se que provavelmente ele teria viajado, né? Mas não é um dado assim certíssimo, mas os biógrafos justamente têm essa ideia de que Platão realmente teria ido ao Egito, e isso se dá justamente pelo tanto de coisa ali que ele relata nas suas obras. A gente vai ver algumas referências ali à cultura egípcia também, então provavelmente Platão teria ido ao Egito. A sua primeira viagem de que temos conhecimento seguro e que é também o primeiro acontecimento importante da sua vida exterior é a que o levou à Itália meridional. Então, viagem segura de Platão, que a gente sabe realmente, é essa viagem à Itália meridional. Provavelmente foi ali que ele conheceu alguns elementos das escolas pitagóricas, conforme a gente vai citar ali para frente, porque a gente vai ver que o pitagorismo é muito forte no pensamento de Platão, até mais para frente, quando a gente vê que a ideia de Platão ali, de certa forma, tem uma relação com a matemática. Isso aí vai ter bastante a cara, digamos assim, dos pensadores das escolas pitagóricas. Conheceu nesta ocasião as comunidades pitagóricas, sobretudo por intermédio do seu amigo Arquitas, senhor de Tarento. Quando eu gravei minhas aulas sobre as escolas pitagóricas, eu já havia falado um pouco sobre Arquitas de Tarento também, que é um dos pitagóricos famosos. Então, provavelmente nessa viagem à Itália ali ele teria conhecido o Arquitas, e o Arquitas foi muito importante ali para a vida de Platão, conforme a gente vai ver ali no finalzinho da nossa aula de hoje. O Arquitas ali ele vai ajudar bastante o Platão. Então foi para a Itália e provavelmente lá conheceu essas comunidades pitagóricas e trouxe o ensinamento desses pitagóricos ali para a sua filosofia. Então Platão ali, até a morte de Sócrates, ele era socrático, ele seguia o ensinamento socrático. De certa forma, durante toda a sua vida ele ainda é um socrático, mas depois disso, depois dessas viagens todas ali, ele vai voltar com ideias novas, ideias diferentes, e isso aí vai fugir ao ensinamento de Sócrates. Ele vai além de Sócrates. É aquele cisne que alça o voo. Depois da morte de Sócrates, Platão começa a alçar voo. Em Siracusa, ligou-se pela amizade a Dion, tio de Dionísio o Jovem. Então,
além de ter conhecido ali então esses movimentos pitagóricos, conheceu Arquitas e Tarento, que foi muito importante ali para a vida dele, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Também conheceu o Dion. O Dion também foi muito importante para essa vida, para esse ideal político de Platão, conforme a gente vai ver. O Dion, ele era tio de Dionísio o Jovem. Dionísio o Jovem era filho de Dionísio o Velho, que governava justamente Siracusa, e vai ter uma história ali que a gente vai contar daqui a pouco, onde Platão vai participar da vida política ali de Siracusa, justamente porque ele era amigo de Dion. Disse que Dionísio o Velho, ou seja, ali o pai de Dionísio o Jovem, tirano de Siracusa, suspeitando dos projetos de reforma política ventilados por Platão, o fizera vender como escravo no mercado de Égina. Então Platão vai ali para Siracusa, conhece Dion, faz uma amizade ali com Dion, e provavelmente ali ele começa a incitar e ensinar algumas ideias políticas ali para Dion. Eles vivem numa tirania, provavelmente Platão critica essa tirania, porque obviamente já tinha passado ali pela tirania dos 30, e justamente esse Dionísio Velho provavelmente não gosta dessas ideias de Platão e vê ali em Platão uma pessoa que é subversiva, uma pessoa que está trazendo ideias que vão contra aquilo que ele defendia, e justamente vai lá e vende Platão como escravo, pega Platão, prende ele e faz a venda de Platão como escravo. Essa história aí é bem conhecida dentro da história da filosofia. Então Dionísio não gosta das ideias de Platão, Dionísio Velho, e justamente o vende como escravo, né? Então imagine a alegria de Platão justamente ao ter essa experiência. Não sabemos se a responsabilidade do fato se deve atribuir a Dionísio. Havia guerra entre Atenas e Egina, durou até 387, e um incidente semelhante podia verificar-se facilmente. Então a gente não sabe também se essa venda de Platão como escravo se deva justamente somente a Dionísio o Velho, mas a gente sabe também que entre Atenas e Egina havia uma guerra, então provavelmente isso deve ter animado um pouco ali o pessoal a vender Platão como escravo, né? Ele é um ateniense, então ele é um inimigo. É certa, porém, a venda de Platão como escravo e o seu resgate por Aniceres de Cirene. Então Platão foi lá para Cirene, depois da morte de Sócrates, conheceu os Cirenaicos, conheceu o Aniceres. O Aniceres foi o autor da última aula que a gente gravou ali. Gravamos uma aula sobre Teodoro o Ateu, gravamos sobre o Egesias, o advogado da morte, também sobre o Aniceres, que tinha uma visão assim simpática do outro, do ser humano. E provavelmente foi esse Aniceres que ali comprou Platão na venda ali de escravos. Então veja como é importante ter amigos, né? Platão conheceu esses cirenaicos e foi justamente um cirenaico que fez a compra de Platão, senão ele teria sido vendido ali para qualquer outro. A tradição filia em tal acontecimento a fundação da academia, para o que teria servido o dinheiro do resgate, que foi recusado quando se soube de quem se tratava. Então, provavelmente ali quando o Aniceres foi justamente ofereceu dinheiro para a compra de Platão, viram quem Platão era, que ele pertencia a uma família nobre, que ele era ali um pensador, que ele era alguém importante, recusaram esse valor e justamente o que fizeram com esse dinheiro? Com esse dinheiro fundaram a Academia de Platão. Então isso aí foi sorte de Platão, se for parar para pensar. Foi vendido como escravo, mas com esse dinheiro ele conseguiu investir ali na academia. Nada se sabe de certo a este respeito, mas pode dizer-se que, quando do regresso de Platão a Atenas, a comunidade da educação livre que Platão tinha em mente recebeu forma jurídica. Então, quando Platão volta para Atenas, ele volta justamente fundando essa academia. Sócrates ensinava na rua. Platão vai lá e funda uma academia e, de certa forma, obedece todas as leis jurídicas para a formação dessa academia. Está tudo nos conformes, está tudo dentro da lei. E é uma comunidade de educação livre, como vai dizer mesmo Platão
Então ali são autores interessados em matemática, interessados em física, interessados em filosofia, interessados em diversas ideias. Vão sair pessoas geniais ali da Academia de Platão. O próprio Aristóteles sai da Academia de Platão. Então a gente sabe que quando Platão regressa a Atenas, depois de fazer todas essas viagens aí, ele volta fundando a Academia. E a semelhança das comunidades pitagóricas foi uma associação religiosa, um tiazo. Então, mais uma vez, aqui a gente vê a influência, digamos assim, da comunidade pitagórica, né, dos pensadores pitagóricos no pensamento de Platão. E Platão funda essa academia, né, onde Platão não era visto, de certa forma, como apenas um professor, mas Platão era visto, de certa forma, ali quase como um deus. Isso aí é a semelhança das comunidades pitagóricas. E o que é esse Tiazo? O Tiazo era uma comunidade de seguidores, de pessoas dedicadas a um deus, e é mais ou menos isso que se torna essa academia de Platão. O que Platão fala é regra, até porque depois da morte de Platão, a academia, de certa forma, vai para o brejo. A gente vai ver outros autores que vão tentar segurar a academia, autores importantes, mas que não têm o mesmo pensamento de Platão, que, de certa forma, não são geniais como Platão e não conseguem ele dar conta, digamos assim, da sobrevivência da academia. Se bem que a academia vai longe, a academia vai até o ano 529 depois de Cristo, quando ela é justamente fechada lá na Idade Média por Justiniano. Então ela vai longe, mas de certa forma, depois da morte de Platão, a Academia Platônica nunca mais é a mesma. Esta era, por outro lado, a única forma que uma sociedade cultural podia legalmente revestir na Grécia. Então, de certa forma, ali era difícil para os gregos fazer esse tipo de comunidade. Essa comunidade é uma comunidade pitagórica. A gente viu que ela teve seus problemas lá na Itália, que depois ela foi queimada pelos democratas, e a gente viu todas as consequências disso. E esse tipo de comunidade não era comum na Grécia. Então, Platão, na verdade, só conseguiu manter isso justamente por conta da força jurídica ali que ele conseguiu justamente colocar ali dentro da construção dessa academia. Então, essa academia só poderia ser dessa forma porque ela estava legalmente amparada em uma forma que não excluía nenhum gênero de atividade, nem que fosse profana ou recreativa. Então, ali dentro da Academia de Platão, de certa forma, Platão recebia as pessoas. O público em geral, na verdade, não era interessado, mas Platão escrevia as suas obras, ali as suas obras chegavam ao público e eles entendiam o que estava acontecendo ali dentro. Diferente assim da seita pitagórica, que era muito fechada, hermeticamente fechada. E, de certa forma, ali dentro da Academia de Platão, eles estavam interessados no ensino e as pessoas sabiam que era justamente esse o objetivo da escola. E o grande problema das comunidades pitagóricas é que muito foi para a esfera do mito, então às vezes as pessoas temiam provavelmente aquilo que estava sendo feito dentro da comunidade pitagórica. Mas dentro da Academia de Platão, de certa forma, ali as pessoas que estavam fora entendiam que era uma comunidade voltada para a filosofia, voltada para o conhecimento. Quando Dionísio, o jovem, sucedeu ao pai no trono de Siracusa, no ano de 367, Platão foi chamado por Dion para dar o seu conselho e a sua ajuda à realização da reforma política, que sempre fora o seu ideal. Então, ali no ano de 367, o Dionísio, o jovem, que era sobrinho, né, do Dion, ele justamente sucedeu o Dionísio o Velho no trono e procurou uma reforma ali de Siracusa. E justamente foi Dion que chamou Platão. Dion conhecia Platão, conhecia as ideias de Platão e chama Platão para ajudar ali o seu sobrinho, digamos assim, na construção de um ideal político. E Platão fica muito feliz porque justamente é o momento que Platão vai ter para aplicar as suas ideias, para aplicar a sua filosofia política, porque ele vai guiar um governante, ele vai guiar um líder. Após alguma hesitação, Platão decide-se. Não queria apresentar-se a si mesmo como homem de pura teoria.
nem queria abandonar ao perigo eventual o amigo e companheiro Dion. Então veja, não podemos nos esquecer naquele incidente que Platão foi para Siracusa e foi vendido como escravo. Então Platão, como qualquer pessoa, ficaria meio assim, será que eu volto para lá? Porque a gente tem, por exemplo, quando você vai para um determinado lugar onde você é tratado mal, onde acontece uma coisa ruim, você não quer voltar mais para aquele lugar. E Platão, justamente, ele hesita, ele fica pensando, será que eu volto para lá? E se me venderem como escravo novamente? Só que Platão, ele não queria, de certa forma, ficar conhecido como um autor de uma teoria pura, de uma... O homem, ele não queria ser conhecido como um homem de pura teoria, ou seja, de um homem que só fala sobre as ideias políticas, sobre o bem, sobre a justiça e nunca executa nada. Então ele justamente vai para lá para executar essas ideias, né, para mostrar que ele tem interesse na política enquanto prática. Ele quer justamente ajudar na construção de códigos, de ideias, de leis que tenham essa ideia ali do governante filósofo, do rei filósofo. E também ele não queria abandonar o amigo Dion, né? Ele conheceu o Dion ajudou ele e ele justamente vai lá pela amizade que ele tinha ao Dion. Partiu, pois, para Siracusa. Então, Platão pensando nisso, né, em aplicar a sua teoria filosófica, e justamente pela amizade que tinha Dion, ele foi para Siracusa mais uma vez. A segunda viagem de Platão a Siracusa. Mas aqui a posição de Dion era débil. Este incompatibilizou-se com Dionísio e foi por ele exilado. Então, Dion, apesar de ser tio de Dionísio, a posição dele não era uma posição forte. Ele não tinha, de certa forma, ali muito domínio, ele não tinha, de certa forma, muito controle sobre o seu sobrinho, que era o Dionísio, o governante. E, de certa forma, isso não ajudou muito ali Platão, porque ele já percebeu, né? Ele foi ali pela amizade a Dion, mas ele viu que o Dion não tinha poder sobre Dionísio. E Dion foi exilado justamente pelo seu sobrinho, o Dionísio, que coloca Platão ali numa situação meio desconfortável. Platão ficou por algum tempo hóspede de Dionísio e procurou iniciá-lo e empenhá-lo na pesquisa filosófica tal como a concebia. Se Dionísio deveria ser o governante, ele estava governando Siracusa, e Platão queria justamente aplicar suas ideias, Platão tinha que tornar Dionísio um filósofo. E Platão vai ensinar filosofia para Dionísio. Porque Dionísio, sendo um filósofo, exercendo a busca pela verdade, provavelmente ele conseguiria exercer ali uma forma política que fosse boa para as pessoas, não aquela tirania do Dionísio o Velho. Então é isso que Platão vai lá, vai tentar ensinar filosofia para o Dionísio. Mas Dionísio era o tipo do diletante presunçoso e estava, além disso, afastado dos cuidados políticos. Então, Dionísio é um aluno muito difícil e justamente ali Platão tentando ensinar filosofia para ele não aprendia filosofia. Imagine você, hoje tem aula de filosofia com o professor aqui, William Godoy, imagine você tendo aula de filosofia diretamente com Platão. Imagine a diferença que não seria. E o Dionísio vai lá e simplesmente não liga. Imagine se ele soubesse como que ele ia ficar conhecido pela história. Provavelmente ele teria mudado de ideia. E justamente o fato de Platão ter tentado ensinar filosofia ali para Dionísio, de Dionísio não ter aprendido, foi uma coisa que, de certa forma, ali desiludiu muito Platão. Porque imagine, Platão vai com aquela vontade de tornar Dionísio um governante filósofo para mostrar na prática como é o governo de um filósofo, mas ele chega lá e o cara simplesmente é fraco e não consegue aprender a filosofia, não se dedica a aprender. Platão voltou a Atenas desiludido. Bom, pelo menos Platão não volta como escravo dessa vez, né? Platão volta ali pelos seus próprios meios, mas volta desiludido, né? Porque justamente ele não conseguiu ainda aplicar a sua teoria, seu ideal político ali na prática. Isso deve ter sido muito decepcionante para o Platão. Alguns anos depois, no entanto, Dionísio chamou insistentemente à sua corte. Então passaram-se alguns anos e esse Dionísio vai lá e chama de novo Platão, né? Então imagine como é que Platão não devia estar. Justamente pensando, meu Deus, eu vou voltar de novo para Siracusa, vou conversar de novo com Dionísio, vamos ver o que vai dar.
Impelido pelo próprio Dion, que estava em Atenas e esperava obter do tirano, pela intercessão de Platão, a revogação do exílio, Platão decide-se a essa terceira viagem e em 361 partiu. Então o próprio Dion fala para Platão, Platão, vá lá conversar com meu sobrinho Dionísio e interceda por mim, justamente para terminar esse exílio. Então o Dion ainda estava exilado e justamente vê ali em Platão a esperança para poder voltar para Siracusa. Porém, o resultado foi desastroso. Não conseguiu exercer influência alguma sobre Dionísio, que não resistiu à prova do seu ensino e acabou por fazê-lo quase prisioneiro, primeiro com pressões morais, ameaçando confiscar os bens de Dion e depois fazendo cercar o seu palácio por mercenários. Então, o resultado de tudo isso ali foi desastroso. Platão e Dion ficaram numa situação delicada, Dionísio muito difícil, que justamente ali tornaram os prisioneiros, principalmente o Dion, e justamente cercou o palácio também com mercenários. Então veja, a situação de Dion e também de Platão era muito complicada. Platão ali vai tentando ensinar Dionísio, tentando justamente colocar em ideia e colocar em prática ali as suas ideias, mas pelo visto não ia dar certo novamente. Quis, todavia, salvar as aparências, mostrando continuar as suas relações com Platão. Então, ele, de certa forma, ali vai justamente condenar o Dion. Também não gosta que Platão venha ali intercedendo por Dion, mas ele respeita Platão, porque Platão já tinha um nome naquela época. Então, de certa forma, tenta salvar as aparências e tenta mostrar ali que com Platão ele está de boa. E deixou-o partir quando Arquitas de Tarento mandou uma galera com uma embaixada. Platão foi assim libertado. Então ele estava tentando mostrar que ele estava de boa com Platão, mas ele estava justamente ali cercando o seu palácio, né? O seu próprio palácio estava sendo cercado, impedindo que eles fossem embora. Então Platão de certa forma estava como prisioneiro, mas um prisioneiro ilustre, digamos assim. Mas o próprio Arquitas ali de Tarento, aquele pitagórico, vai lá e manda um pessoal, uma embaixada, e Platão consegue ser finalmente livre. Então veja como a amizade é importante. Na aula anterior eu havia falado para vocês, a amizade não é importante, o sábio é autossuficiente, mas veja, Platão foi libertado justamente ali porque tinha amigos, né? O Arquitas de Tarento pitagórico vai lá e justamente exerce o seu poder para justamente permitir a passagem de Platão. Em seguida, Dion conseguiu expulsar Dionísio, mas caiu no desfavor do povo e foi morto na conjura promovido pelo ateniense Cálipo. Então, pobre Dion ali vai lá, volta para Siracusa, consegue depor o seu sobrinho, mas mesmo assim não caiu nas graças do povo e foi condenado à morte ali por um ateniense. Então, uma pena. A vida ali, não sei se foi boa ou não pro Dion para terminar dessa maneira. Terminou mal, na minha opinião. Mas se ele queria tanto voltar para Siracusa, ele conseguiu, né, por um momento. Este enviou uma carta oficial a Atenas, e Platão respondeu com a carta 7, dirigida aos amigos de Dion, em que expõe e justifica os interesses fundamentais pelos quais viveu. Então essa carta 7 ali é uma carta escrita para esses amigos de Dion, justamente como uma resposta àquela carta oficial que havia sido mandada ali pelo Cálipo a Atenas, explicando ali o que havia acontecido. Então essa carta 7 é uma carta justamente escrita ali em favor de Dion, e é uma carta que revela muito das ideias de Platão. Então é uma carta muito importante ali que Platão deixou para o seu legado filosófico. A gente conhece bastante de Platão justamente por causa dessa carta. Desde então, Platão haveria de viver em Atenas, exclusivamente dedicado ao ensino. Então, depois disso, Platão não faz mais viagem nenhuma, fica ali em Atenas e se concentra na sua filosofia. A gente vê que as últimas obras de Platão são obras, de certa forma, assim, obras de arte dentro da história da filosofia. Eu falo obras de arte porque são obras assim, magnânimas, são obras maravilhosas. Você lê Platão, é muito gostoso você pegar Platão lá desde o início, os primeiros escritos de Platão, e você ir seguindo. A gente vai ver que as escritas de Platão têm fases. O Platão da juventude, o Platão socrático, depois o Platão lá da república, e por último, o último Platão,
Então a gente vai ver que ele vai seguindo uma história e ele vai desenvolvendo o seu pensamento. Ele traz umas ideias, ele abandona outras. Então por isso que é importante ser o leitor, que você consegue perceber justamente toda essa mudança no pensamento do autor. Você pega lá a última obra de Platão, pega as últimas obras de Platão, lá como Timeu, por exemplo, e compara com as primeiras obras ali. Pega as obras também do período socrático, pega o Alcibíades, pega o Eutifron e faz uma comparação dessas obras. Você vai ver a diferença, você vai ver como Platão amadurece. Então Platão fica em Atenas, mas Platão continua refinando o seu pensamento. Então acho que isso é maravilhoso dentro do pensamento de Platão. Faça esse exercício, vá lá e pegue as obras de Platão. Pegue todas as obras e leia. São diálogos curtos, você geralmente lê rápido. Então comece lá do início, pegue uma cronologia, próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a cronologia, próxima ou daqui a 2 aulas, e você vai ter uma ideia dessas obras de Platão. Dessa evolução do pensamento de Platão. Nada melhor que você acompanhar a evolução do pensamento de um autor. O meu filósofo favorito, assim, da história da filosofia é o Gaston Bachelard, que foi justamente o filósofo que eu fiz o mestrado. Então eu pego lá a primeira obra do Bachelard, o Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, que foi a tese de doutorado dele, e vou ler a última obra lá do Bachelard. São tantas obras assim que ele escreve e você vai seguindo a evolução do pensamento, ele vai mudando, ele vai se tornando mais leve, mais tranquilo e culmina, digamos assim, numa obra maravilhosa, que você fala assim, nossa, o Bachelard chegou até aqui, parece que ele evoluiu justamente o seu pensamento. Então é muito gostoso você ter um autor assim predileto e fazer a leitura. Pode ser na filosofia, pode ser na literatura. Pega lá um Fernando Pessoa e pega as primeiras e as últimas obras, pega a Clarice Lispector, pega as primeiras e as últimas obras, que você vai acompanhar o desenvolvimento desse autor. Isso aí é muito legal. Sabemos pela carta 7 que suas ideias políticas teriam obtido em outra ocasião mais feliz sucesso. Então as ideias políticas de Platão não foram acatadas ali por Dionísio. E Platão, ele fica de certa forma muito desgostoso, muito triste, porque Platão não queria ser conhecido como homem apenas da teoria, mas ele queria também colocar as suas ideias em prática. Mas parece que não foi Platão que consegue isso diretamente, mas são discípulos de Platão que vão organizar ali repúblicas, que vão organizar ali uma vida política baseada nas ideias de Platão, baseada nas ideias do mestre. Hérmias, tirano de Atarneu, na Mísia, pediu a 2 eminentes cidadãos de Essepse, Erasto e Corisco, discípulos de Platão, então Erasto e Corisco são discípulos de Platão, para elaborarem uma constituição que desse uma forma mais branda a seu governo. Então ali o Hérmias, o tirano, né, justamente ali da Mísia, ele pede a Erasto e Corisco, 2 discípulos de Platão, para elaborarem uma constituição mais branda para sua cidade. Na verdade, o povo ali estava desgostoso porque o Hermes era um tirano muito ferrenho, levava tudo a ferro e fogo, as pessoas já estavam assim a ponto de se rebelar, digamos assim, e ele vai lá e chama esses autores para ajudarem numa constituição mais de boa, mais branda, mais tranquila. Parece que Mísia, essa cidade fica hoje onde é a Turquia. Que mais? Esta constituição foi de fato realizada e de tal modo granjeou para Hérmias as simpatias das populações da costa eólica, que alguns territórios se lhe submeteram espontaneamente. Então, olha só, isso foi muito bom para o Hérmias, que justamente as pessoas aprovaram essas mudanças e alguns povos até se submeteram livremente porque viram que ali tinha uma constituição boa, que as leis eram boas, que as leis eram justas, e justamente foram lá e colocaram Hérmias como o seu governante. Falaram, não, esse cara é bom, deixa ele governar a gente. Então é melhor a gente ter um governante bom do que ter um governante ali que só faz porcaria. Então o Hérmias conseguiu granjear justamente essa boa reputação graças aos discípulos de Platão. Então a filosofia de Platão se mostra materializada nessas ações, nesse ideal político. Hérmias honrou seus amigos dando-lhes a cidade de Asso e constituiu com os 2 platônicos uma pequena comunidade filosófica de que Platão era o longínquo nome tutelar. Então veja, esse ideal político de Platão justamente consegue seguir uma história e há uma comunidade
filosófica baseada ali nas ideias de Platão, justamente inaugurada ali por Hermes, o Corisco e o Erasto também. Então o Erasto, o Corisco e o Hermes fundam uma comunidade platônica onde justamente ali Platão seria o seu, digamos assim, o seu líder espiritual. Compreende-se por isso que depois da morte de Platão, Aristóteles se tenha precisamente dirigida a Asto. Então ali a gente também vai discutir quando a gente fala de Aristóteles que quando Platão morre, Aristóteles fica descontente ali da maneira como a academia de Platão é conduzida por Espeusipo e vai justamente se retirar da academia e vai se dirigir a Asso, que é a cidade justamente ali de Erasto e Corisco. Platão morreu em 347 aos 81 anos, viveu bastante, 81 anos. Um papiro de Herculano, descoberto recentemente, dá-nos a descrição das últimas horas do filósofo. Então se encontrou ali um papiro em Herculano e tem justamente como que Platão teria vivido ali seus últimos momentos. A última visita que recebeu foi a de um caldeu. Uma mulher trácia tocava e errou o compasso. Platão, que já tinha febre, fez ao hóspede um sinal com o dedo. Então, a última visita que ele recebeu ele foi de um caldeu. Tinha uma trácia tocando um instrumento e a trácia errou o compasso. Ninguém percebeu, mas Platão apontou com o dedo e o caldeu percebeu justamente que Platão havia percebido que a trácia havia errado ali o compasso musical. Isso aqui também traz a ideia bem interessante ali que os pitagóricos eles eram voltados para a música, conforme a gente já comentou, e Platão, seguindo essa herança pitagórica, também se volta para a música e percebe ali a música como harmonia. Isso aí é bem legal e a gente vê como a história da filosofia é viva. Apesar de estarmos falando de Platão aqui, terceiro período da história da filosofia, ainda remetemos ali aos autores como Heráclito, Parmênides e também aos pitagóricos. E todos os autores orientais ali, que de certa forma não aparece, que a gente não conhece, mas que deram origem ali ao pensamento egípcio, que é uma coisa que Platão também vai trazer dentro da história da filosofia. De certa forma, há uma relação entre Ocidente e Oriente, ali dentro do primitivo grego, porque as próprias escolas órficas, de certa forma, todas aquelas escolas com aqueles mitos, aqueles mitos justamente ali também de Homero, de Hesíodo, tem a sua raiz ali, digamos assim, alguns povos orientais, alguns povos arianos, que mais tarde, de certa forma, vão lá migrar para a Índia. Então, de certa forma, há um pensamento ali, uma conexão entre o Ocidente e o Oriente, por mais que justamente parece que são coisas totalmente diferentes. Mas, no dia que eu trouxer ali a história da filosofia hindu, a história da filosofia na Índia, estou esperando chegar nas coleções aqui, que eu comprei lá da Europa, vai chegar agora, tá quase chegando, depois de 3 meses. Provavelmente eu vou gravar umas aulas sobre a história da filosofia hindu e a gente vai perceber como são similares certas formas de pensar. Existe um Platão na China também, existe lá um filósofo que segue as linhas do pensamento de Platão, existe um Platão na Índia e existe um Platão no Japão. Então a gente percebe que a história do pensamento ela não está isolada. As conclusões que Platão chega aqui no Ocidente são as mesmas conclusões que outros autores vão chegar em outros lugares também. O caldeu observou cortesmente que não havia como os gregos para perceber de medicina e de ritmo. Então o caldeu justamente fez esse comentário, falou assim, esses gregos eles entendem justamente da medicina. A medicina ali também de certa forma foi uma revolução para a filosofia, porque Hipócrates, até hoje faz seu juramento para Hipócrates quando se forma em filosofia, ele justamente era médico e filósofo e tira da medicina o mito e vai trabalhar a medicina a partir da razão, e isso aí é a história da filosofia, porque a filosofia também de certa forma deixa o mito de lado e vai trabalhar o pensamento a partir da razão. É a mesma coisa que aconteceu com a medicina, e justamente ele inova a medicina. E a questão do ritmo a gente já viu ali dentro do movimento pitagórico, como o ritmo e a harmonia são importantes para essa escola de pensamento, e Platão segue essa perspectiva, porque Platão também é um matemático, e a matemática vai trabalhar com o ritmo, com a harmonia, porque tudo faz parte ali de frequências, de períodos, e tudo isso aí se reduz à matemática. Na noite seguinte, a febre agravou-se, e talvez nessa mesma noite Platão morreu. Então, ali nesse papiro de Herculano, ficamos sabendo
das últimas horas de Platão, né? Essa questão ali de Platão com a música, que ele foi um dos únicos ali que percebeu justamente quando a Trácia errou ali a melodia. E na noite seguinte, após isso, então provavelmente a febre que ele tinha se agravou e ele acabou morrendo, né? Então também estava velho, né? 81 anos. Mas Platão viveu bastante por causa da sua forma atlética também, né? Platão era um lutador, ele lutava, ele participou até de Olimpíadas e provavelmente essa vida aí voltada ao esporte, ao conhecimento, fez com que Platão tivesse uma vida longa. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula, foi uma introdução ao pensamento de Platão, e agora faltam 19 aulas aí para a gente terminar o pensamento desse autor, né? Mal começamos e já estamos pensando em terminar. Então é isso, pessoal. Então, um grande abraço. Nos vemos aí na nossa próxima aula.